Só que a gente viu nos últimos anos aí uma coisa que sempre teve, mas talvez ficou mais evidente, dos super ricos, né? O mercado de alto luxo explodiu. Mas assim, Sem dúvida. explodiu em todas as suas variáveis, não só automotivo, mas residencial, comercial, bicho, explodiu. Inclusive, a gente vai até conversar com um dos especialistas do mercado imobiliário, que é Augusto Braga, aqui no QRCast, e vamos trazer um pouco desse olhar com a gente também. Então, assim, os extremos estão muito evidentes. Sim. Tornaram-se muito evidentes. Essa classe dos super ricos, no seu olhar, e aí, de novo, eu quero sempre trazer para o dia a dia do profissional e do consumidor. Os extremos, eles me dão clareza, mas a realidade está no meio aqui. Sim. Tá? Então, a gente teve a explosão dos super ricos, você vê fila para comprar Porsche, sim, tá me entendendo? E Bolsa, São Paulo agora eleita uma das cidades de consumo de alto luxo do mundo, mudou. Esses extremos, qual o aprendizado que tem para a gente? Qual foi o movimento econômico que evidenciou, de um olhar econômico, o que evidenciou esses super ricos? Qual foi essa movimentação da economia brasileira que evidenciou esses super ricos? E aí vem uma outra pergunta. Massacrou a classe C? Ou a classe B? A classe... como é que é? Dos médios, não. A classe B. Classe B. Ele massacrou a classe C e matou a classe B? Da onde vem esse movimento dos super ricos? E os impactos dele na cadeia como um todo? Tá. Começando pela classe C, Guilherme, é um fato de que a classe C ficou pobre nos últimos anos. Ela voltou a ser D. Por quê? A gente teve a década passada, quando eu falo década passada, estamos falando de 2011 a 2020, esses 10 anos. Sabe quanto foi o crescimento médio do Brasil na década passada? 0. Em 10 anos, crescimento médio ao ano, 0. Porque nós tivemos o desastre econômico em 2015, 2016, na época do governo Dilma, e como 2020 entra nessa conta, a pandemia. Crescimento 0. As pessoas empobreceram. Tá? Para não falarem que eu estou sendo ideológico aqui, na década anterior, que era presidente Lula, governo 2, bombou essa classe C. Então, na época do Lula, classe C, emergente, pessoas viajaram de avião pela primeira vez na vida, frequentaram a universidade pela primeira vez na vida, compraram um carro pela primeira vez na vida. Inegável. Na década seguinte, que teve a Dilma, elas voltaram para a pobreza. E a ambição do Lula agora é trazer de volta essa classe C. Muito bem. Super ricos. Você tem vários movimentos no Brasil dos super ricos. Mas trazendo a classe C de volta vai movimentar as outras classes. Todas. Então, todas. Isso que eu essa é uma ambição do Lula. Tá? Vai movimentar. Vai fazer um movimento. Sem dúvida. Todo mundo vai ganhar dinheiro com isso. Você vai ter um público enorme. Milhões de pessoas vão ascender. Essa é a ambição do Lula. Se eu dissesse assim, se o Lula pudesse encerrar os 4 anos dele com uma missão cumprida, segundo os assessores próximos dele contam pra gente, é essa. Ele quer fazer renascer a tal da nova classe média, a classe C dos 2 governos dele anteriores. Ô Luiz, mas aí um ponto que me chama a atenção nessa fala. Ele quer fazer reacender, renascer a classe C. Ele já fez isso e aí você pontuou que a gente teve essa queda na última década depois do governo Dilma. Foi. Corre o risco de ascender e depois decrescer novamente? Esse risco sempre existe se as políticas não forem bem adotadas. Qual foi o grande erro ali? Quando ele passa o bastão para a Dilma ela acelera o gasto público, que, para quem é um economista liberal como eu sou, é o caminho certo do fracasso. Basta ver o exemplo da Argentina. Governos que gastam muito, num primeiro momento geram uma sensação de bem-estar. Então, 2011 foi bom, 2012 foi bom, aí veio o oba-oba da Copa do Mundo, tudo uma maravilha, e depois chegou a conta para ser paga. Como eu não acredito em fórmulas mágicas que o governo gastando ele vai melhorar a vida da sociedade, eu acredito em sociedades que prosperam com investimento do setor privado. O erro foi esse. Agora, ele pode fazer de novo um bom governo como ele fez nos 2 primeiros dele, desde que na sequência não venha o erro. E aí daí entra uma história mais longa do ministro Fernando Haddad entender que tem que ter um ajuste das contas públicas e tal. Tem que ter uma estrutura para
Para Desse sustentar. plano. Isso, Sem pra dúvida. sustentar. Mas- Que não é o caminho da Argentina. A Argentina está num beco sem saída por isso. Governos populistas que gastaram. O resultado final foi uma inflação de 100% ao ano. Mas você acredita que a gente tem chance de chegar num cenário similar? Tem. Não, do fracasso ou do sucesso? Do fracasso. Não. Não tem, porque o Brasil tem uma característica diferente da Argentina. Governos que jogam o Brasil no abismo econômico, o Congresso derruba. O que a gente aprendeu com o Collor e com a Dilma? A hora que pintou o abismo econômico, o Congresso foi lá e derrubou. As pessoas têm uma ilusão de que o Collor sofreu impeachment por causa de um Fiat Elba e que a Dilma caiu por pedalada fiscal. Balela. Eles caíram por incompetência econômica. Como o Lula, do ponto de vista político, é muito mais inteligente do que a Dilma e o Collor, ele jamais vai correr esse risco. E eu costumo dizer, nas conversas que eu tenho com empresários, é um detalhe, mas às vezes o detalhe faz a diferença. Quem é o vice-presidente da República hoje? Geraldo Alckmin. Esse cara, você pode ter as críticas que você quiser a ele. Ele governou São Paulo aqui durante mais ou menos uns 202 anos, né? A gente sabe bem. E ele pode ter todos os defeitos, mas quebrar o Estado ele não quebrou. Então, se o Lula, não acho que ele vai fazer isso, não acho mesmo, mas digamos que o Lula quisesse jogar o Brasil no caminho da Argentina, o Congresso derruba e o Alckmin assume. Simples assim. Então não vai acontecer. Não vai acontecer. Então não prevejo desastre. Mas eu queria chegar na questão dos super ricos. Não fala os super ricos. Super ricos. Dessa movimentação. Vamos voltar. Quem são os super ricos hoje no Brasil? Vamos lá, algumas categorias super ricos. O pessoal que, fruto de herança, empresas familiares, esses sempre existiram. Ok. Quem é mais super rico hoje? O pessoal do agronegócio. E aí tem uma coisa que às vezes até incomoda o agronegócio, mas que eu sou sincero de falar aqui. O agronegócio ele é muito concentrador de renda. Poucas pessoas ganham muito dinheiro. É um fato. E aí vem, acho que os bons... Bom, não é que os outros sejam maus, mas assim, o que eu acho legal. Os super ricos da área de tecnologia, startups e inovação. O que a gente tem de jovem criando coisas novas e que da noite para o dia vende aquilo por milhões para investidores e viram milionários. Eu não tive essa ideia até hoje, infelizmente, mas tenho muitos amigos. Acredita em mim, Guilherme. Pessoas que tiveram as mesmas oportunidades que eu tive, estudaram nos mesmos colégios, nas mesmas universidades e que hoje têm patrimônio 20 vezes maior do que o meu. Mérito deles. Criaram coisas do zero, que são máquinas de dinheiro, vem o investidor, compra uma parte, pelo menos, desse negócio, da noite para o dia o cara tem 5, 10 milhões na conta corrente dele. É esse cara que compra a Porsche na fila de espera, que vai comprar um apartamento de 10, 15 milhões. E aí vamos fazer uma conta. Quantos habitantes tem o Brasil? 200 milhões. 1% tem muito dinheiro. 1% de 200 milhões são o quê? 2 milhões de pessoas. Tem muito mercado. 2 milhões de pessoas, você tem um mercado de super luxo no Brasil com muita gente. É isso que explica os lançamentos imobiliários com valores absurdos, explica os shoppings focados na alta renda. Você tem toda uma indústria, porque 2 milhões é muita gente. Mas esses 2 milhões sempre tiveram aí, Luiz. O meu ponto de atenção... Mas tem mais agora, Guilherme. Não, tudo bem. Tem mais gente. Mas tudo bem, que tenha mais. Mas do ponto de vista econômico, o meu olhar... tudo bem do 1%, mas esse 1% lá atrás também foi grande, era grande. O que a gente percebeu aí, e aí toda a cadeia dos super ricos, tá vendo? Consumo ficou muito, muito forte. Então, assim, aí eu vou prestar o meu olhar para você, onde eu me questiono, porque de alguma forma os super ricos, eles são tendência de mercado, eles estão apontando para onde a gente está indo. Ele está apontando para onde a gente está indo. Então, o consumo da Porsche, o consumo de um carro de alto luxo, uma bolsa que você vai comprar, cara, aqui você vai pagar 20 mil, 30 mil, 50 mil numa bolsa, pode ter certeza que numa outra ponta, a de 10 foi para 20. Sim. Tá vendo? Sim. Porque ela valoriza tudo. Ele está apontando Claro. toda a cadeia ela favorecida. Sim. Infelizmente, as pessoas não observam isso. Porque não é sobre a população empobrecer. De alguma forma, esse pessoal está apontando para algum lugar e a cadeia está sendo favorecida. Eu não estou aqui falando nem defendendo a desigualdade social, não é sobre isso. Tem o lado bom e o lado ruim. Eu tô falando Posso isso. dar um exemplo, Guilherme, um pouco mais modesto que não um carro de luxo, por exemplo? Vamos falar de restaurantes.
São Paulo é uma das cidades mais caras do mundo para você fazer um bom almoço, um bom jantar. O que explica isso? Tem muita gente com dinheiro em São Paulo disposta a pagar por um bom almoço, que acha normal almoçar e gastar R$500 no almoço por pessoa. E aí isso gera o efeito cascata que você está falando. Perfeito. Os almoços mais baratos também ficam mais caros. É porque efetivamente, eu estou falando em termos numéricos, em termos absolutos, tem muita gente com muito dinheiro, só para pegar o exemplo na cidade de São Paulo. Tem muita gente com muito dinheiro. E isso turbina esse segmento de restaurantes e, por tabela, gera um efeito na cadeia inteira. E é muita gente mesmo, Guilherme. Eu dei o exemplo do 1% e que eu estou pensando nos bilionários. Mas se a gente for falar só dos milionários, pode ampliar para 5%. 7% da população que tem milhões nas contas bancárias. Isso vai dar quase 10 milhões de pessoas. É muita gente. E aí você vai falar assim, e tem outros 150 milhões com pouquíssimo, é verdade. E aí tem a questão da desigualdade no Brasil, que ela é muito grande. E na minha opinião, ela está aumentando, ela não está diminuindo. Tá. Cruel. Mas eu queria só deixar bem claro que você tem... eu não mencionei aqui. O setor financeiro. Eu ia falar dele aí. O setor financeiro, ele é um gerador de milionários absurdo. Pessoas que brincando ganham bônus no final do ano, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E para esse público é. E aí o pessoal já apelida de os Faria Limers, não é isso? São esses caras que saem e vão almoçar por R$500 por cabeça. E alimenta essa indústria. Então, assim, é isso que explica porque a gente tem um mercado de luxo tão acentuado, com todo efeito cascata que você gerou, pro bem e pro mal.